Olá, bem-vindos à nossa primeira aula de Libras. Nós teremos 3 aulas e essa será a primeira. E eu queria primeiramente agradecer ao Museu Vale pelo convite, que foi muito importante. Esse momento de tanta necessidade de falar sobre acessibilidade, de falar sobre inclusão e buscar um tema tão interessante, tão importante para trazer para vocês como estudo. E eu espero que vocês gostem e aprendam um pouco de Libras nessas aulas, tá? Meu nome é Joyce, tá? Eu sou professora de Libras há mais ou menos uns 10 anos, mas eu já atuo como tradutora e intérprete de Libras há 18 anos e hoje eu trabalho na Universidade Federal do Espírito Santo como tradutora de Libras, tá? E eu vou ter o Rafael hoje comigo, me acompanhando. Ele vai traduzir a palestra, a aula, e vai estar com a gente também. O Rafael, ele é professor também, tá? O Rafael ele já atuou como professor nas unidades públicas e hoje ele também é tradutor e intérprete da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, estou apresentando aí o Rafael para vocês. Para nós iniciarmos a nossa aula, para a gente falar um pouco sobre Libras, eu preciso inicialmente contar para vocês um pouco da história do que é a Libras, ou de como surgiu, como iniciou esse processo todo. Por quê? Porque muitas pessoas veem Libras na TV, ou alguém sinalizando, ou um surdo em algum lugar sinalizando, mas ele não tem ideia do que significa aquilo ali, se é uma língua, se é gesto, como que aquilo é passado um por o outro. Então, são muitas dúvidas que as pessoas têm. Então, a gente precisa primeiro esclarecer essas dúvidas, tirar alguns mitos sobre essa língua que é interessante também a gente conhecer. Então, nessa primeira aula, eu vou estar falando com vocês sobre esse assunto, vou estar explicando para vocês alguns temas importantes que a gente precisa saber inicialmente para depois a gente começar a aprender Libras. A gente vai estar trazendo uma língua básica para que vocês consigam ter uma comunicação básica com um surdo em determinado lugar, em um determinado momento de atendimento ou até mesmo no meio social onde você estiver. Se você precisar, tiver a necessidade de ter uma comunicação com um surdo, você saber o que fazer, como lidar com essa situação, tá? Então, primeiro eu vou contar um pouquinho da história da língua de sinais. Os surdos, eles sempre foram excluídos da sociedade, né? A gente pode dizer que isso é atual. Eles continuam sendo excluídos, infelizmente isso acontece. E a gente sabe que é real, que a inclusão ela existe, mas nem sempre acontece em todos os ambientes. Mas os surdos, há muitos anos atrás, eles eram excluídos, viviam marginalizados dentro de casa, com a família, escondidos, não saíam para a sociedade nem para trabalhar, nem para estudar, para nada disso. Porque as pessoas tinham preconceitos, achavam que pessoas que tinham deficiência eram pessoas anormais, pessoas que podiam transmitir doenças. Então, essas pessoas elas ficavam sozinhas, separadas. Então, isso fazia com que elas não se comunicassem entre si. Talvez gesticulasse de alguma forma, mas isso acontecia com pouca frequência. Então, essa comunicação ela ficava sendo muito falha, de alguma forma falha. Por quê? Porque os surdos não se encontravam e as pessoas também não tinham interesse em falar com essas pessoas. Os filósofos diziam que as pessoas surdas elas eram praticamente animais, porque o ser humano ele só consegue pensar porque ele tem a comunicação como principal meio na vida dele para ele se comunicar entre as pessoas. Como o surdo não tinha ou não tem a comunicação inicialmente, eles entendiam que essa pessoa não tinha como pensar, ele não era pensador. Então isso mais uma vez fazia com que eles ficassem longe de todas as pessoas. A história realmente começou, ou a gente tem relatos que essa história começou lá na França.
através de um senhor chamado Charles Lepé. Ele percebeu em um momento duas crianças conversando, eram duas irmãs gêmeas que eram surdas e elas estavam conversando em gestos, fazendo mímicas umas com as outras e estavam se entendendo. E ele observou aquele momento ali e achou muito interessante como que elas conseguiam se comunicar e se entender. Então ele se propôs a aprender aquilo ali, que não era uma língua, não era gesto, era uma forma que elas inventaram de se comunicar. Então, ele, em um determinado momento, começou a ter contato com essas duas irmãs e aprendeu esses gestos que elas faziam, gestos caseiros. E ele achou muito interessante e percebeu que ele podia ensinar outros surdos algumas coisas. Não era a parte educacional, ele nem pensava em ensinar a educação, não. Ele pensava em ensinar somente o surdo a viver numa sociedade, a aprender, trabalhar, fazer algum tipo de trabalho manual, ao surdo conseguir se comunicar com a família, a ter um contato com a sociedade. E ele decidiu começar a ensinar esses surdos que tinham naquele local, na França, esses gestos. E conseguiu perceber que estava dando muito certo. Ele conseguia manter contato com essas pessoas surdas. E como isso começou a acontecer e de uma proporção muito grande, as pessoas que tinham surdos em casas, filhos surdos, pais surdos, começaram a perceber que elas podiam levar essas pessoas até ele, para ele ensinar algo para essas pessoas, para elas não serem somente animais. Então, Lepé começou a ensinar a língua de sinais, que na época não era Libras, gestos para essas pessoas. Ele viveu durante um tempo criando estratégias e metodologias para ensinar e aí, consequentemente, foi criando novos gestos, novos sinais para cada coisa e foi ensinando essas pessoas. E ele conseguiu perceber que através dos gestos, os surdos conseguiam ter uma compreensão normal da vida. Então isso foi muito interessante. Lepé, ele foi um dos principais marcos na língua de sinais, onde ele iniciou esse processo, tá? E ele foi levando isso à frente. Ele ensinou não só aos surdos, mas também aos ouvintes. Lepé, ele viveu durante muito tempo cercado de pessoas surdas e nesse momento ele começou a escrever os sinais. A gente pensa como escrever os sinais. Ele desenhava os sinais. Ele fazia desenhos de bonequinhos mostrando como eram esses sinais para arquivar isso, para que outros surdos também tivessem acesso a isso. Então ele foi o primeiro a criar o dicionário de surdos, tá? E Lepé, ele trabalhou durante muitos anos para a língua de sinais. E quando Lepé faleceu, ele já tinha criado 21 escolas de surdos na França. Já tinham treinado professores para que esses professores pudessem ensinar essas crianças surdas. Então já existia uma forte tendência a essa língua lá na França. Tá? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil. A língua começou lá na França, mas ela chegou no mundo inteiro. E ela saiu lá da França. A França é o principal local onde a gente tem como história de início da língua de sinais. E os outros países foram percebendo esse movimento educacional inicialmente e foram buscando esses professores que faziam parte dessa escola de Lepé e levando para os seus países para ensinar os surdos também nos seus países. Conseguiram achar que isso era interessante o suficiente para que os surdos dos seus países também aprendessem. E isso aconteceu aqui também no Brasil. No Brasil, a gente tem relatos que em 1855 nós temos o Rouet, que também era um professor lá da França, de uma das escolas de Lepé, que veio para o Brasil para criar uma escola de surdos aqui no Brasil. Ele decidiu criar essa escola lá no Rio de Janeiro e ele criou uma escola, um instituto, onde era um internato. As crianças surdas, elas iam para aquele local e moravam lá para aprender
essa língua que ele tinha aprendido lá na França. Então, a língua que veio para o Brasil, ela também é uma língua francesa. Ela chegou aqui como uma língua francesa, como chegou em todos os países, tá? Só que em todos os países foram tendo modificações, como aconteceu aqui também no Brasil. No Brasil foram havendo modificações nessa língua e os surdos foram aprendendo. Inicialmente, a única escola que existia era o Instituto de Surdos lá no Rio de Janeiro, onde todos os surdos, ou a maioria deles, que moravam em estados perto ou até longe, os pais mandavam essas crianças para esse instituto e internavam essas crianças lá para que elas aprendessem algo. Então, o INES, ele surgiu, já tem mais de 160 anos, ele continua com muita força, tá? Até hoje. Ele existe, hoje nós temos lá ensino infantil, fundamental, médio, superior, mestrado, todos esses cursos são lecionados na língua de sinais. Então, esse aqui é o INES, mostrando a foto para vocês ali, do prédio, que foi construído, um prédio muito grande, onde não tinha mais vaga para pessoas que queriam colocar os seus filhos ali. Era uma escola particular, que era paga, muito cara, e mesmo assim ficaram surdos de fora, porque os pais não tinham mais como colocar por falta de vaga, para vocês terem uma ideia de quanto foi a procura por esse lugar. Os surdos estudaram lá durante muitos anos, estudam até hoje, e também foi o INES que trouxe a língua de sinais para todos os outros estados do Brasil. Porque os surdos que foram para lá retornaram para os seus estados formados e começaram a ensinar essa língua para os outros surdos que viviam na comunidade dele, com ele. Então, a língua se espalhou através do INES. Inicialmente, a gente sabe que a primeira língua veio lá da França, porém ela foi modificada de acordo com as nossas mudanças de língua, né, do nosso português falado. Então foram tendo alterações e essa língua foi alterada durante um tempo. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre os mitos da língua de sinais. Muitas pessoas acham que sabem um pouco sobre Libras, entendem, mas em alguns momentos tem algumas falas que são erradas quando a gente traz a relação do surdo com a língua de sinais. Vou mostrar alguns, por exemplo. Uma delas é que a Libras é mundial. Todo mundo pensa que essa língua de sinais, ela é no mundo inteiro. Todo mundo sinaliza igual. Todos os surdos sinalizam no mundo inteiro da mesma forma. E isso não é verdade, tá? Cada país tem o seu sinal próprio, a sua língua própria, o seu dicionário próprio. Então, como a gente tem a nossa língua falada, o português, inglês, francês, espanhol, cada país também tem a sua língua sinalizada. Então, elas são aprovadas de diferentes formas em cada país. Isso é uma pergunta que me fazem direto e eu sempre digo, não é igual, tá? Outro mito é que o surdo é mudo. Muitas pessoas chamam os surdos de mudo, né? Falam surdo mudo. Eu conheço um surdo mudo, ou eu conheço um mudinho, né? Já ouvi muito essas expressões, mas o surdo ele não é mudo. O surdo ele não fala, simplesmente porque ele não teve o estímulo da fala. A gente, quando a gente nasce, nós temos os nossos pais que falam o tempo inteiro no nosso ouvido, nós somos crianças, estamos recebendo esse som diariamente e isso faz com que a gente aprenda a falar e a repetir esses sons. O surdo, ele não tem esse estímulo, ele não ouve nada, então ele não tem esse estímulo, provavelmente e consequentemente ele não vai repetir nada. Então é por isso que o surdo não aprende a falar inicialmente. Mas se o surdo fizer um tratamento com fonoaudiólogo, ou ele tiver o desejo de aprender a falar, se interessar pela fala, ele pode falar, porque ele tem uma falha na audição, mas ele não tem nenhuma falha na parte vocal. Então ele pode, em qualquer momento, aprender a falar. O surdo, ele não é mudo. E a gente não pode ou não deve chamar o surdo de mudo. Por quê? Porque o surdo não gosta.
ele se sente inferior, ele fala que ele não é mudo, ele prefere ser chamado de surdo, somente surdo. Então, se você algum dia chamou o surdo de surdo-mudo, você, a partir de agora, vai chamar somente de surdo, né? Vamos evitar falar a palavra mudo, porque tem surdos que falam, tem muitos surdos que falam e muito. Outro mito também é que a Libras ela é uma tradução do português. Nós temos o português como língua e aí temos a Libras para traduzir o português. E isso é um mito porque a língua de sinais ela já foi aprovada como língua e ela é outra língua. Ela não é só uma tradução do português, ela pode ser uma tradução de qualquer outra língua. Então, Libras, ela não tem ligação direta com o português. O português tem a sua gramática própria e a língua de sinais tem a sua gramática própria. Elas são línguas diferentes, distintas e que precisam ser respeitadas da forma que são, do jeito que são, como outras línguas também são diferentes. E outro mito é que a Libras é uma linguagem. As pessoas têm costume de falar a linguagem de sinais. A linguagem de sinais é um termo que a gente pode definir como gestos, algo que a gente pode utilizar para se comunicar de alguma forma, é uma forma de linguagem, mas não é uma língua. Então, Libras não é linguagem, Libras é língua. Ela já foi aprovada como língua, então é língua de sinais. Outro mito também é que Libras ela tem um limite. Por exemplo, se eu for traduzir uma palestra, eu consigo traduzir algumas coisas, mas dependendo da palavra, a Libras não alcança. Eu não vou conseguir explicar em Libras aquilo. Eu consigo explicar algumas coisas básicas da vida. Mas, por exemplo, como fazer uma cirurgia médica, eu não vou conseguir explicar porque tem termos que a Libras desconhece. E isso também é mito, porque a gente sabe que, por ela ser uma língua, ela tem a sua proporção de acordo com todos os sentidos de outra língua. Então, a gente pode traduzir tudo que a gente quiser na língua de sinais. Tudo. Em qualquer área, em qualquer tema, em qualquer texto. Eu queria dizer que uma das coisas mais importantes que a gente tem como marco na comunidade surda foi a Lei 10.436, que foi aprovada em 2002, onde dizia que a língua de sinais ela é reconhecida como língua no Brasil e ela é reconhecida pela comunidade surda como língua e precisa ser respeitada como língua. Essa foi a primeira lei que nós temos da língua de sinais e ela foi assim um marco muito forte porque os surdos eles lutaram muito para conseguir uma aprovação dessa legislação que foi aprovada somente em 2002, infelizmente. Nós temos pouco tempo aí de língua de sinais, mas ela foi aprovada porque a comunidade surda lutou para isso, tá? Então, a gente tem relatos de muitos movimentos surdos aqui no Brasil para que acontecesse essa aprovação. Porém, gente, essa aprovação fazia com que os surdos pudessem se comunicar, mas era somente isso. A lei só dizia que eles tinham direito à comunicação e eles podiam se comunicar onde quisessem. Mas eles queriam mais do que isso. Eles queriam utilizar essa língua em todos os lugares que eles fossem. E foi isso que aconteceu. Eles continuaram uma luta e depois de 3 anos, em 2005, eles aprovaram um decreto onde eles diziam que a língua de sinais ela era obrigatória nas escolas, ela era obrigatória na área da saúde, no trabalho, na sociedade em geral. Então, esse decreto dizia que não só o surdo poderia sinalizar, mas ele teria direito a ter esses acessos em todos os lugares através dessa língua. Então, esse foi um marco maior. Porém, essa lei dizia que o Brasil tinha 10 anos para se adaptar a esse novo formato da língua de sinais. Ele tinha 10 anos para que as empresas colocassem intérpretes, para que os lugares tivessem acesso e as TVs tivessem traduções. E eles disseram que era 10 anos para essa adaptação acontecer. E como no Brasil as coisas demoram a acontecer, né?
eles decidiram esperar esses 10 anos, né? Em muitos momentos a gente vê que isso não acontece. A gente não vê surdos tendo esse acesso todos os dias em todos os lugares, porque ainda no Brasil isso não acontece como a lei determina. E aí, depois dos 10 anos, nós temos a última lei, que é a Lei 13.146, que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde diz que esse prazo se encerrou e que nós não temos mais tempo de escolher se a gente pode ou não colocar esse acesso ao surdo. Então, ele tem direito total em todos os lugares que ele for. Por exemplo, se ele for fazer uma prova do Enem, se ele for fazer um concurso público, se ele for ler um edital, ele precisa ter esse edital traduzido na língua dele. Se ele for ter um atendimento em algum lugar, ele precisa que tenha um intérprete de Libras para atender ele naquele local. E isso está escrito e descrito nessa lei, dizendo que eles não podem mais esperar. Então, por a gente saber que isso é tão importante, tão necessário no Brasil, nós vamos iniciar esse processo de difusão dessa língua. Nós vamos fazer com que essa língua cresça no Brasil e as pessoas entendam sobre ela e aprendam sobre ela também, para que os surdos tenham esse acesso, porque nós temos mais de 9 milhões de pessoas surdas no Brasil. E aqui no nosso estado, por exemplo, uma média de 200 mil surdos que estão aí na sociedade e nós, cidadãos que não sabemos língua de sinais, não temos essa comunicação com essas pessoas porque falta conhecimento. Então, a partir de agora, vocês vão ter esse conhecimento. Nós temos vários aplicativos que a gente tem acesso, o Rendital, que tem o Prodef. São aplicativos que a gente consegue baixar no celular e que tem esse bonequinho ali, ó, que aparece, e ele faz uma tradução das frases que você escreve naquele aplicativo. Então, a gente pode ter contato com pessoas surdas, mesmo se a gente não souber Libras. Hoje a tecnologia nos ajuda muito, então, se você tem interesse, baixe esses aplicativos, porque é algo muito legal para você ter esse contato, porque se você encontrar uma pessoa surda, você abre o aplicativo, digita a frase e mostra o celular para a pessoa, porque o bonequinho vai sinalizar para o surdo. Então, fica uma comunicação mais fácil. A gente tem a datilologia, que é conhecida como alfabeto. Esse alfabeto, ele é o início de tudo, onde a gente começa a aprender o A, B, C, D, aquelas letrinhas que a gente já conhece. Mas por que a gente aprende isso? A gente aprende o alfabeto, inicialmente, para a gente escrever o nosso nome, escrever nome de coisas que a gente não tem sinal, por exemplo, nome de rua, nome dos nossos pais, filhos, nome de coisas e pessoas que não possuem ainda sinal. A gente inicia com o alfabeto. E também, quando você não sabe algum sinal, você pode soletrar a palavra, que aí a pessoa surda vai entender o que você está querendo dizer. Por exemplo, você está em uma comunicação com alguém e você não sabe dizer como ela precisa de voltar 9 horas. E aí você pode soletrar a palavra 9 horas, com cada letrinha, e ela vai entender. Então, o alfabeto, ele é um apoio para que você consiga ter uma comunicação com o surdo, caso você não saiba a língua de sinais. Eu vou ensinar para vocês agora o alfabeto. O alfabeto manual, ele é bem simples, a gente conhece muito, porque a gente vê em todos os lugares. Na internet, se você jogar lá, você vai encontrar. Então, é bem acessível e eu vou mostrar para vocês como faz o alfabeto, tá bom? Então, agora, a gente vai começar a aprender um pouquinho do alfabeto. Aí, se você estiver em casa, você pode me copiar. Tenta fazer com a sua mão, porque a gente só aprende se a gente vê. E se a gente copiar? Então, vamos comigo. Vamos lá. A. O A, o dedo fica ao lado dos outros dedos. Estou falando isso porque em outra letra isso vai mudar. B. C. D. D a gente levanta o indicador. E. F.
essa letra todo mundo acha difícil. Então, ó, você abre a mão, coloca o dedo indicador para frente e o polegar ao lado. F. G. H. A configuração de mão, ó. H e a gente roda. H. I. J. K. K é parecido com o H. Tem o H, que roda, e tem o K, que é para cima. K. L. M. N. O. P. P também, a configuração de mão é igual H, igual K, só que é parado. P. Q. Parece com G, só que é de cabeça para baixo. R. S. Lembra que eu falei que o A é do lado? Porque o S, o dedão fica na frente. S. T. O T, ele também parece com F, só que o dedão, ele vai para dentro. T. U. V. W. X. A gente faz um ganchinho e puxa. X. Y, que é o hang loose que a gente conhece. E Z. A gente desenha o Z no ar. Esse é o alfabeto que você tem que aprender. Agora, eu vou ensinar para vocês alguns sinais, tá? Vamos lá. O primeiro é Libras, que a gente precisa saber. Libras. O segundo sinal é surdo, porque a gente precisa também saber, né? Como que é para a gente se comunicar com surdo. Então, a gente vai fazer com o dedo no ouvido e na boca. Surdo. O terceiro sinal é ouvinte. Ouvinte. Tá? A gente vai com a mão aberta, fecha no ouvido. Ouvinte. O quarto sinal é aprender. Aprender. Parece um pouquinho com ouvinte, porque ouvinte é na orelha e aprender é na testa. Aprender. O outro sinal é I love you. Todo mundo fala que esse sinal é sinal do rock, é sinal da Xuxa, é sinal do diabo. Já ouvi várias falas, né? Que isso aqui é um sinal diferente. Mas esse é um sinal que ele é internacional. O mundo todo conhece esse sinal, porque ele é em inglês. Ele significa o I do I love e you. Juntando os três, significa eu amo você. I love you. O outro sinal é o sinal da Vale, que a gente precisa aprender. Vale, sinal. E o último sinal é o sinal de museu. Museu. A gente vai fazer a configuração de mão em M, aqui em cima, e vai descer. Agora, você pode falar o quê? Eu estou aprendendo Libras no Museu Vale. Muito bom, né? Agora, você pode começar a praticar o alfabeto. Você pode escrever o seu nome,
pode soletrar o nome do seu filho, da sua mãe, dos objetos que você vê, das lojas onde você passar, você sempre soletra o nome. Quando você aprende o alfabeto, se a gente pratica fazendo o alfabeto, a gente aprende mais. Então, eu quero pedir a você, até a próxima aula, que você pratique o seu nome. Você aprenda a escrever o seu nome em Libras, ok? Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até o final. Espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a língua de sinais, tenha conhecido um pouquinho sobre ela, sobre a história dela. E nas próximas aulas, nós teremos mais práticas. Então, nós vamos ensinar para você alguns sinais, para você cumprimentar uma pessoa, para você falar sobre a família dela, para você perguntar o nome dela, a idade dela, onde ela mora. Então, para você ter uma comunicação básica com o surdo. Então, não perca, nas próximas 2 aulas, nós teremos prática de Libras. Esteja com a gente, porque é muito fácil, você vai aprender. E aí, eu agradeço mesmo por vocês estarem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.